Nessa videoaula de número 45, pessoal, a gente vai conhecer uma ferramenta bastante interessante que é o Google Web Fonts. Para quem não conhece, o Google Web Fonts é um site do Google, pessoal, focado em disponibilizar fontes personalizadas e que sejam cross-browser, né? Como vocês já sabem, cross-browser significa funcionar em todos os navegadores. Então, o próprio Google ele disponibilizou esse site onde que você pode fazer testes para identificar a fonte que você deseja aplicar no seu site. E a partir da fonte que você escolheu, ele gera alguns códigos, tá? CSS, para que você possa implantar então no seu código e utilizar aquela fonte personalizada. Recentemente a gente até publicou no nosso site um post sobre como que você pode utilizar esse Google Web Fonts. E aqui nesse post contém um tutorial explicando certinho para que serve cada item lá na página e como que você pode melhor aplicar. Inclusive na época ele havia 493 fontes disponíveis. Acessei o site há pouco e verifiquei que agora já são mais de 400 fontes que o Google disponibiliza, tá? Então, para a gente poder acessar esse site do Google, é só digitar Google Web Fonts, tá? Vamos acessar aqui o site. E acessando aqui o site, vocês vão cair nessa página. É só clicar aqui em Start para iniciar, tá? E reparem que aqui agora já são 489 fontes que o Google disponibiliza para você poder utilizar aí para o seu projeto, tá? A partir daqui, pessoal, você pode clicar aqui nas abas, tá? Ver qual o formato que você deseja visualizar essas fontes. Você pode a qualquer momento também aumentar o tamanho da fonte aqui e os estilos dela, tá? Suponhamos ainda que você precisa saber uma palavra, por exemplo, você precisa saber como é que fica uma escrita. Vou colocar aqui curso, Web Design, Webmaster. Então dessa forma, eu tenho aqui a escrita que eu desejaria visualizar no meu site, tá? Como um exemplo de qual fonte que vai ficar melhor com essa escrita que eu pretendo aplicar. Por exemplo, em título de post, de um blog, você pode utilizar alguma escrita e visualizar a partir já aqui do site do próprio Google para ter uma prévia de como que vai ficar essa fonte aplicada no seu site, tá? Então, aqui são 489 fontes, tá? Você pode ir filtrando aqui, colocando o nome da fonte, se você souber qual a fonte que você deseja aplicar, e existem algumas opções aqui no site que você pode mudar para saber se a fonte vai se encaixar no seu site ou não. Como, por exemplo, mudar aqui o tamanho da fonte para 12, aumentar para 72, que é o máximo, e assim vai. Então, como no caso que a gente tinha mostrado, tá? A gente coloca aqui alguma escrita, gostei de uma fonte, ok, posso clicar aqui, tá? Adicionar a coleção. Se você já tiver logado no próprio Google, você pode ir criando aqui as suas coleção de fonte e ele fica salvo para que mais tarde você possa vir rever essa fonte ou procurar por outra, tá? Enfim, o site ele disponibiliza vários recursos aqui para que você possa montar a sua própria coleção de fontes, tá? E alguns exemplos aqui, por exemplo, eu poderia clicar aqui em Seal Styles, mostrar todos os styles que, se eu escolher essa fonte, ele pode ser aplicado. Então, extra bold, bold 700, vários tipos de bold, tá? Medium, normal, book, light, são várias opções que você pode utilizar se você escolher a fonte. Então, optando pela fonte, você vai clicar aqui em Quick Use, tá? Se você quiser aqui, você pode clicar aqui em Pop-up para verificar como que vai ficar, tá? Inclusive outros caracteres, aqui ele mostra inclusive as letras maiúscula, minúscula, caracteres especiais, texto longo, título e etc. Ele vai mostrar todos os exemplos aplicados daquela fonte para que você possa ter uma prévia da fonte escolhida, tá? Então, vamos clicar aqui em Quick Use. Acessando aqui a página, você vai notar um velocímetro aqui, tá? Que é o tempo de carregamento da página. Reparem que aqui ele mostra alguns pontos de carregamento, como o verde, o laranja e o vermelho. Significa que no verde ainda é um peso tolerável, tá? Para que aquela fonte seja carregada. E passando aqui no vermelho, chegando até o máximo, é um peso que não é recomendável utilizar. E ele vai aumentando conforme você vai selecionando essas opções, tá? Como a gente tinha visto antes, se você coloca lá extra bold, seleciona bold 700, semi bold, etc., ele vai cada vez mais deixando a fonte pesada
para ser carregada no seu site. Então, se você já sabe como que você deseja utilizar, desmarque as opções, tá? E selecione a opção apenas que você deseja utilizar, para que a fonte não fique tão carregada e que o seu site não demore tanto para carregá-la. Então, onde o ponteiro marcar como verde, ainda é tolerável, né, que você utilize para utilizar no seu site, para que a sua página em si possa carregar mais rápido. Então, aqui são as opções que você pode marcar, tá? Todas aquelas opções que a gente já tinha visto antes. A gente desce um pouco mais aqui para baixo e tem as formas que você pode utilizar essa fonte personalizada no seu site. Aquelas formas que a gente já aprendeu, tá? Utilizando através de link, onde que a gente chama essa fonte aqui para dentro do nosso documento. @import e o JavaScript, que é menos utilizado, tá? No nosso caso que está aprendendo aqui CSS. Então a gente poderia escolher uma dessas três opções aqui e já aplicar no nosso site. E vejam como que é simples, pessoal. A gente vai selecionar, por exemplo, aqui a Standard, tá? A gente vai vir aqui no nosso Dreamweaver, vamos abrir aqui um novo documento em HTML, tá? Abaixo da Title e acima da Head, a gente vai colar esse código que o Google gerou aqui para nós, tá? Automaticamente, é só copiar e colar. Esse código ele faz uma conexão aqui com o site do Google e puxa aquela fonte que você escolheu para ser utilizada no seu site. A gente volta aqui para o site do Google Web Fonts e o Google mostra para nós como que você pode aplicar essa fonte. Ok, eu já tenho a fonte sendo chamada aqui através de um link, né, que o Google gerou aqui para nós. E para mim aplicar essa fonte que o Google disponibiliza, uma fonte personalizada, a gente cria aqui um style, tá? Um documento, um estilo no nosso próprio documento, inline. Vamos colocar aqui, por exemplo, H1. Eu tenho H1 lá de um título do meu blog. Vamos colocar aqui o código que o Google gerou novamente para nós, que é um font family, com o nome da fonte que a gente escolheu. Vamos salvar esse documento aqui na pasta aulas, como aula 45. Vamos acessar aqui a pasta aulas, aula 45.html, tá? E vamos criar esse H1 que a gente definiu ali para ser formatado, tá, pessoal? Então, dentro da body do nosso site, a gente coloca aqui H1 e colocamos aqui curso de Webmaster. Atualizamos aqui a página. E está aqui, pessoal, a fonte personalizada que a gente escolheu já formatada. Veja como que é simples. A gente copiou aquele link que o Google gerou para nós, onde que ele faz a chamada daquela fonte que a gente escolheu, com as opções que a gente também escolheu aqui em cima, tá? A gente cria ela no tamanho medium e light. Poderia desmarcar aqui se eu quiser. Se eu desmarcar uma opção, eu já tenho que recopiar esse código, porque ele já é atualizado, tá? Então a gente copiaria esse código aqui e cola. A gente atualiza aqui a página. E está aqui a fonte personalizada. Como eu disse, o Google ainda oferece outras opções de você chamar essa fonte personalizada, como por exemplo o @import, que a gente já tinha aprendido. Ao invés do link ali, então, eu colocaria esse @import, que é onde que o Google faz a chamada da fonte que a gente escolheu. Atualizando aqui a página, vai continuar com a fonte formatada. E é bem simples de ser utilizado, tá, pessoal? Você coloca aqui o nome do elemento que você deseja formatar, como por exemplo a gente aqui utilizou o H1. Eu poderia aqui ter uma classe também, tá? Eu poderia colocar aqui uma classe título, por exemplo, para esse H1. E ao invés do H1, eu colocaria aqui a classe título. Então a classe título vai ser formatada com essa fonte que o Google gerou aqui para mim. E através dessa classe aqui a gente faz a formatação para esse título, tá? É legal também você colocar, se possível, outras fontes para ser carregado, como por exemplo ele fez aqui. O nome da fonte que o Google gerou aqui para nós, ela se chama Dosis, tá? Mas se essa fonte porventura não for carregada, ele já automaticamente coloca sans serif para ser carregado aqui para nós. Então você poderia colocar outras fontes, tá? Padrão do próprio Windows, tá? Como se você vir aqui e colocar a fonte family 2. Arial. A primeira fonte que você define aqui é a fonte que vai ser carregada, como por exemplo aqui é a fonte do Google, que foi a fonte que a gente escolheu. Caso essa fonte não for carregada, ela vai carregar a fonte Arial. Se não tiver Arial, carrega a Helvetica e a sans serif. Uma dessas 4 fontes aqui vai ter que ser carregada. Inicialmente a gente dá a preferência aqui para a fonte que a gente
escolher o personalizado através do Google Web Fonts, tá? Então, atualizando a página, você tem aqui a fonte personalizada, tá, pessoal? Você pode vir aqui a qualquer momento, go back para ver mais fontes, tá? E escolher a fonte que você acha que vai melhor encaixar no seu projeto. Por exemplo, você não gostou daquela primeira fonte, então vamos pegar essa daqui. Clicamos aqui em Quick Use, copiamos o @import que foi gerado aqui para o Google, ou o link, tá? Você escolhe com que você deseja aplicar aí no seu projeto, tá? E colocando aqui o nome da fonte que o Google gera, que é Londrina Solid, ela vai ser aplicada na classe ou elemento que você estiver querendo formatar com aquela fonte personalizada. A gente vai atualizar aqui a página e está aqui, tá? Posso a qualquer momento aplicar mais formatação para essa fonte, tá? Se eu quiser colocar aqui um font size 42 pixels, posso, não tem nenhum problema. Vamos aumentar o tamanho dessa fonte. Posso mudar a cor da fonte se eu quiser. Vamos colocar aqui um azul para essa fonte. E assim vai, pessoal. Dependendo da situação do seu site e como você deseja aplicar, você pode fazer a formatação que desejar e utilizando essas fontes personalizadas que o Google oferece aqui para você, tá? Então é dessa forma que a gente utiliza aqui esse serviço do Google, que é o Google Web Fonts. Até a próxima aula.